A história se passa em um mundo onde algumas pessoas são capazes de despertar habilidades. Por serem os únicos capazes de enfrentar os monstros, rapidamente ficaram conhecidos como heróis. Em uma dessas batalhas contra um desses monstros, a irmã do nosso protagonista foi atingida por um gás congelante, resultado de uma habilidade sobrenatural de um herói. E no final, o herói não demonstrou nenhum traço de culpa. Nesse mundo, a justiça só pode ser obtida pelos mais fortes. Nosso protagonista, conhecido como Yang, estava bastante irritado com o que aconteceu com sua irmã. Todos acreditavam que ele era apenas uma pessoa comum, mas na verdade ele também havia despertado uma habilidade única. Sua habilidade consistia em roubar habilidades de outros espertos. Ele decidiu usá-la para adquirir a habilidade de sua irmã, que é classificada como Rank D, sendo capaz de provocar explosões mentais. Yang já sabia que a habilidade de sua irmã não era forte o suficiente, pois se fosse, o herói não teria conseguido transformá-la em uma estátua de gelo. Mesmo todos falando que foi um acidente, Yang sabia que havia mais coisa por trás disso. O advogado do herói argumenta que ele havia salvado várias pessoas e que não havia nada que pudesse ser feito, pois foi uma coincidência infeliz. O advogado fala que os heróis não são deuses, que eles se esforçam para lutar contra os monstros e que às vezes acidentes podem ocorrer durante as lutas. Com isso, ele propôs oferecer uma quantia em dinheiro para a família de Yang como compensação. Mas os pais de Yang não aceitam essa oferta. Após isso, Yang pega o contrato e seu pai diz que ele está trocando a vida de sua irmã, conhecida como Fei Fei, por dinheiro. Yang explica a seu pai que ela está em estado vegetativo e que precisam de mais dinheiro para fornecer os suprimentos de que ela precisa. No entanto, Yang quer adicionar algumas condições. Ele deseja que o herói responsável, chamado Bing, peça desculpa pessoalmente à sua família. Além disso, ele quer que a agência do herói faça um pedido de desculpas oficial, e o herói deve vir pessoalmente. O advogado diz que Bing não tem como vir e menciona que ele queria pedir desculpa pessoalmente, mas está ocupado lutando contra os monstros. Por isso, ele não pode comparecer. Como compensação, eles concordam em pagar uma quantia adicional. Yang não tenta discutir e apenas assina o contrato, pois esse era seu plano desde o início. Ele já sabia que o herói não viria e só queria mais dinheiro. No hospital novamente, Yang explica a sua irmã que não havia outra opção além de assinar o contrato para conseguir o dinheiro. No entanto, ele promete investigar e descobrir a verdade, pois não acredita que tenha sido apenas um acidente. Ele acredita que alguns despertados não são qualificados para serem chamados de heróis, e está determinado a mudar esse mundo com suas próprias mãos. Yang é um jornalista estagiário que deixou sua casa para facilitar seus futuros planos e veio parar nessa comunidade chamada Mig. Ele iria morar com 3 colegas de quarto, e como era raro ter um novo colega, elas queriam celebrar sua chegada. Entretanto, Yang se recusa, dizendo que está um pouco cansado após a mudança e gostaria de descansar primeiro. No seu quarto, ele começa a assistir gravações dos heróis em seu celular, já que suas batalhas contra os monstros são bastante populares. Existem também vários vídeos explicando diversas habilidades. Yang não sabia como tudo isso começou. Um dia, um buraco negro apareceu do nada e criaturas estranhas desceram para a Terra através desse buraco negro. A partir desse evento, os civis só podem contar com os talentosos profissionais para prevenir a invasão dessas criaturas desconhecidas. E essas pessoas com talentos sobrenaturais são chamadas de heróis. Para evitar que os heróis usem suas habilidades de forma abusiva, a lei das habilidades foi criada, permitindo apenas que os heróis que passem no teste e recebam certificado de herói possam usar seus poderes. Yang estava assistindo ao vídeo em que Fei Fei tinha sido ferida por aquele herói de rank A, mas mesmo assistindo o vídeo várias vezes, ele não encontrou nada suspeito. Enquanto saía do seu quarto para escovar os dentes e dormir, Yang se depara com outra colega de quarto. Ela parecia ter bebido bastante e estava passando mal. Como ele não queria criar mal-entendidos, decide chamar outra colega para ajudar. No entanto, seu colega apenas diz para deixá-la ali, pois isso não era a primeira vez que acontecia. Sem escolhas, Yang decide ajudá-la por conta própria. Ao segurá-la em seus braços, ele descobre que ela é uma despertada e possui uma habilidade. Com sua habilidade de roubar, ele consegue saber se a pessoa é despertada e também pode ver qual tipo de habilidade ela possui. A habilidade dela é de Rank F, capaz de aumentar consideravelmente o poder de processamento do cérebro por um curto período de tempo. Yang também percebe que ela não descobriu que possui essa habilidade. Com isso, Yang decide adquirir essa habilidade, pois sabe que será muito útil no futuro. Ele também quer descobrir como essa habilidade funcionaria em conjunto com a habilidade de sua irmã. Com a ajuda do seu sistema de habilidades, ele é capaz de fundir suas habilidades, e assim, com essa fusão, ele cria uma nova, que melhora as capacidades de cálculo e dedução do cérebro. Ele fica bastante infeliz, pois acredita que se usar isso para analisar o vídeo do acidente, talvez encontre algumas pistas. No outro dia, a garota que lá ajudou, chamada Lin, vem agradecê-lo. Ele pergunta se sua saúde está boa, pois ele não sabia se roubar habilidades poderia prejudicar a saúde da pessoa.
Ela diz que está bem e ele não precisa se preocupar. Yang fica feliz por não ter acontecido nada com ela. Pouco tempo depois, ele começa a assistir ao vídeo do acidente novamente, mas dessa vez ele usa sua nova habilidade. Em uma determinada parte do vídeo, ele percebe que parece haver algo estranho. Porém, logo em seguida, para sua surpresa, um monstro aparece próximo a ele. Um aviso para todos é informado rapidamente que um monstro está invadindo, sendo uma catástrofe de nível B. Devido a isso, pede para que todos os civis corram para os refúgios mais próximos e os heróis foram enviados. Um herói de rank B e outro de rank C aparece para lutar contra a criatura. A luta é transmitida na televisão para que todos possam ver, mas mesmo usando todas suas habilidades, eles não são capazes de derrotar o monstro. Sem escolhas, a heroína de rank C pede para o outro herói segurar o monstro até que os outros cheguem. O herói de rank B ouviu de seu superior no passado que ele já havia alcançado o pico do seu crescimento, e que se ele quisesse ultrapassar isso e se tornar a estrela da companhia, ele não poderia ter mais nenhuma derrota, pois uma vez que ele fosse derrotado, sua popularidade iria cair, e a companhia iria fornecer recursos para outro herói mais jovem em vez dele. Yang estava observando tudo de perto, escondido, e para sua surpresa, ele vê o herói de rank B usando uma pílula azul. Yang sabia que já tinha visto essa pílula em algum lugar antes. Todos ficam surpresos ao ver que o herói de rank B ficou consideravelmente mais forte, sendo capaz de derrotar o monstro facilmente. No entanto, como resultado, seu corpo sofre muito. Para não revelar nada, ele apenas diz a todos que está tudo bem. Após tudo acabar, Yang decide voltar e organizar todas suas informações, pois ele queria saber mais sobre aquela pílula. Antes de sair, ele percebe um pequeno clone do monstro que ainda estava vivo, vindo em sua direção. Como a força física e defesa elemental da criatura eram muito altas, Yang acredita que um ataque mental talvez seja sua fraqueza. Com isso, Yang usa sua habilidade e derrota o monstro. Após isso, usa sua habilidade de roubo para adquirir a habilidade do monstro. Com isso, ele ganha uma nova habilidade que torna imune a ataques de elemento fogo abaixo do rank B, além do aumento significativo da sua resistência física. Yang percebe que essa habilidade é como um escudo invisível que cobre todo o seu corpo. Embora seja popular no mundo das habilidades dizer que não importa o quão forte a habilidade seja, sempre haverá uma fraqueza. Isso não se aplica a Yang, pois ele pretende obter todos os tipos de habilidade. Em seguida, a heroína de rank C se aproxima dele, mas como ele não quer revelar sua identidade, ele se esconde e veste uma roupa para esconder seu rosto. A heroína menciona que sentiu alguém usando uma habilidade e pergunta se foi ele. Yang confirma e ela questiona se ele também é um herói. Yang responde que não é um herói, apenas estava de passagem e acabou os ajudando a concluir o trabalho deles. A heroína fica surpresa por Yang ter eliminado o clone da criatura tão rapidamente e acredita que ele é muito forte. Mas como Yang mencionou que não era um herói, ele não tem permissão para usar seus poderes. Quando ele tenta ir embora, a heroína o impede, afirmando que ele usou seus poderes ilegalmente, e agora terá que acompanhá-la até a Associação dos Heróis para uma investigação. Yang começa a rir e pergunta se ela é capaz de detê-lo. Isso a irrita e ela diz que ele está violando o código das habilidades, e por isso ela tem permissão para usar seus poderes para puni-lo. Yang questiona se é assim que os heróis tratam os humanos normais. A heroína lança um ataque de fogo contra Yang, mas nada acontece com ele devido a seu escudo invisível. Ela fica bastante surpresa e acaba fugindo com medo. Yang estava pensativo sobre a pílula, pois o herói de gelo também a consumiu no dia do acidente, e ele está determinado a descobrir tudo sobre isso. Enquanto retornava para casa, ele pensa que deveria dar um tempo no robô de habilidades por alguns dias, pois ele precisava explorar e entender completamente sua nova habilidade mental, além de consolidar as informações que encontrou sobre o medicamento azul. Para sua surpresa, ele descobre que alguém roubou sua bolsa, e isso poderia ser um problema, já que ele guardava sua roupa de corvo na bolsa. Ele percebe que o responsável foi o cara que passou ao seu lado, mas esse indivíduo já havia desaparecido. Como o trem ainda não tinha chegado à estação, Yang precisava agir rapidamente. Inicialmente, ele acredita que o ladrão usou algum tipo de habilidade de camuflagem, mas mesmo assim, ele não poderia esconder seu cheiro. Yang usa sua habilidade mental para fortalecer seus sentidos e consegue sentir o cheiro vindo de um cara próximo. No entanto, a pessoa estava completamente diferente. Não era apenas uma camuflagem, mas alguma forma de transformação instantânea. Mesmo tendo dito que daria um tempo no roubo de habilidades, uma habilidade gratuita assim, capaz de mudar a aparência instantaneamente, seria muito útil para ele. Yang segue o figurante até um local com poucas pessoas. O figurante fica surpreso por Yang ter o descoberto mesmo disfarçado. Rapidamente, ele tenta fugir e se disfarçar em um banheiro feminino. Neste momento, Yang descobre que a habilidade dele é capaz de até mudar a voz, mas, infelizmente, não é capaz de alterar completamente sua aparência. Após roubar essa habilidade, Yang descobre que é de rank F, o que lhe permite se disfarçar rapidamente.
guardando a roupa em uma caixa especial que comporta 2 vestimentas. A voz e a aparência podem ser ligeiramente alteradas de acordo com a roupa escolhida. Yang percebe que essa habilidade é bastante prática e conveniente. Neste mundo, ele sabe que algumas pessoas não merecem habilidades, e está determinado a corrigir todos esses erros. Uma semana depois, Yang se encontra com um de seus amigos, que revela ter conhecido a colega de quarto dele, Lin, que trabalha como polidense. Ao entrar no estabelecimento, Lin fica surpresa ao ver Yang. Seu amigo chama várias mulheres para ficar ao lado deles. Na cabine ao lado, 2 indivíduos estavam bebendo e discutindo. Um deles acaba agredindo Lin e a humilhando, jogando bebida nela. Yang se irrita ao presenciar essa situação. Seu amigo tenta impedi-lo, dizendo que aquela pessoa é o filho de um herói de rank A, e tem um herói de rank C como guarda-costas. Como ele acredita que Yang é apenas uma pessoa comum, diz que ele não teria chance contra um herói. Yang simplesmente diz que precisa ir ao banheiro. Em seguida, retorna vestido com sua roupa de corvo para ajudar Lin. Yang afirma que deseja fazer uma negociação com o filho do herói. O filho do herói, chamado Liu, pergunta qual tipo de negociação seria essa. Mas sua segurança intervém. Diante disso, Yang decide dar uma lição nesse herói primeiro, pois ele estava atrapalhando seus planos. Sem pensar 2 vezes, o herói também decide lutar. As pessoas ao redor começam a comentar sobre a coragem de Yang por desafiar um discípulo de um herói de rank A. Rapidamente, o herói começa a atacar com seus punhos de fogo. Para a surpresa de todos, Yang permanece imóvel, mas no momento em que o soco estava prestes a acertá-lo, ele se esquiva facilmente. O herói dá uma risada dizendo que desde que se tornou um herói, nenhum monstro ou inimigo conseguiu resistir às suas habilidades de fogo. Todos achavam que Yang seria derrotado pela intensidade do fogo, mas com sua habilidade de escudo invisível, o fogo não tem nenhum efeito sobre ele. O herói fica surpreso ao ver que Yang não sofreu nenhum arranhão sequer. Em seguida, Yang usa sua habilidade mental para derrotar facilmente o herói. Liu fica assustado ao ver que seu guarda-costas foi derrotado de forma tão facilmente. Após isso, Yang decide roubar a habilidade desse herói. Uma habilidade de rank C que permite gerar fogo nas mãos para atacar os inimigos. Os outros guarda-costas de Liu fugiram com o rabo entre as pernas após testemunharem a força de Yang. Liu pergunta qual tipo de negócio Yang queria com ele. Yang simplesmente o agarra pelo pescoço, e Liu menciona que seu pai é um herói de rank A, mas Yang não se importa com isso. Ele pergunta a Liu se ele gostaria de ter habilidades. Liu pergunta se Yang é algum tipo de deus, pois isso era impossível. Yang joga um papel e diz que se Liu desejar isso, em 7 dias deve ir sozinho ao local indicado no papel. Ao sair do estabelecimento, Yang estava satisfeito, pois seu plano estava correndo sem problemas. E agora, ele só precisava fazer com que Liu caia em sua armadilha. Ele sabia que a companhia de herói que congelou sua irmã, conhecida como Kulun, iria realizar uma reunião em breve. E ele estava determinado a descobrir a verdade a todo custo. Poucas horas depois, na companhia de heróis Kulun, os heróis estavam assistindo ao vídeo de Yang derrotando um herói. O herói de gelo, chamado Big, comenta que o homem mascarado matou um herói em questão de segundos, levando a acreditar que suas habilidades de combate devem estar no rank B ou até mais alto. Um dos heróis presentes diz que a divisão de investigação começou a analisar o herói que foi derrotado por Yang, a fim de descobrir como isso ocorreu. No entanto, para a surpresa de todos, eles descobrem que a habilidade do herói havia desaparecido. Nesse momento, eles percebem que tem um grande problema para resolver. Um dos heróis menciona que, de acordo com suas fontes, apenas um herói de rank S possui a habilidade de adquirir as habilidades de outras pessoas. O líder pergunta se esse herói mascarado poderia ser essa pessoa, mas Bing afirma que isso não é possível, pois esse herói é apenas um velho prestes a morrer, não faria sentido ele estar naquela cidade. O líder sugere que tente recrutá-lo, independentemente da empresa em qual ele trabalha, pois ele se tornaria uma arma secreta. Portanto, não deveriam relatar isso à Associação dos Heróis. Alguns dias depois, Liu estava pensativo, acreditando que seria realmente possível adquirir uma habilidade. Como o mascarado disse que seria uma troca, ele desejava algo, mas ele não se importa com o que seja, pois obter uma habilidade era a melhor coisa. Yang decide ir ao museu junto com seu amigo. Embora pareça ser apenas um passeio, na verdade, ele quer ver se consegue roubar a habilidade de um monstro de rank S nesse local. Ao encontrar um poderoso monstro de rank S no museu, ele tenta pegar a habilidade. No entanto, apesar de sentir a imensa habilidade daquele monstro, ele precisa de muita força para roubá-la. E quando consegue, para sua surpresa, mesmo o monstro sendo de rank S, a habilidade que ele obtém é de rank E, sendo praticamente inútil. Yang acredita que talvez seja porque a morte do monstro ocorreu há muito tempo, e gradualmente as habilidades em seu corpo foram enfraquecendo. A última vez que ele conseguiu extrair os poderes de um monstro completamente foi logo após a sua morte. Devido a isso, ele acredita que não obterá habilidades muito boas no museu. Mas como ele não queria perder a viagem, decide continuar procurando. Apesar de passar o dia todo tocando nos monstros do museu, Yang só conseguiu obter 3 habilidades de baixo nível.
Uma delas é capaz de criar um clone por 1 minuto, outra pode gerar uma pequena quantidade de plasma que só é o suficiente para carregar um celular, e a última habilidade é capaz de fazer com que as pessoas se sintam bem em relação a ele. Como as habilidades podem ser combinadas, Yang acredita que também podem ser desmontadas. Ao desmontar uma dessas habilidades, para sua surpresa, ela se transforma em cubo de energia negra. Yang suspeita que as habilidades sejam formadas a partir desses cubos de energia. Devido a isso, ele decide fundir essa energia com uma de suas habilidades para ver se consegue melhorá-la. E para sua surpresa, ele consegue aprimorar sua habilidade de controle mental. Nesse momento, ele descobre que talvez seja capaz de criar uma habilidade de Rank S dessa maneira. Pouco tempo depois, o pai de Lin aparece e revela que a enganaram durante todo esse tempo, dizendo que ele tinha uma doença grave e precisava de dinheiro para o tratamento. Mas o dinheiro foi usado pelo irmão dela para comprar uma casa, um carro e encontrar uma esposa, a fim de manter o legado da família. Lin fica muito triste ao descobrir tudo isso, pois precisou trabalhar dia e noite e pegar 4 empregos de meio período para enviar dinheiro rapidamente para sua casa, onde ela até precisou se tornar uma acompanhante e foi constantemente humilhada. Quando seu pai ouve isso, ele a culpa por ter arruinado a reputação da família e decide bater nela. Nesse momento, Yang decide intervir, e o velho pergunta por que ele está impedindo seu próprio pai de dar uma lição em sua filha. O velho questiona se ele quer receber uma lição também. Neste momento, Yang percebe que o pai de Lin não sente nenhuma piedade por ela. Entretanto, a mãe de Lin parece demonstrar arrependimento por suas ações, e Yang decide usar sua habilidade de controle mental para sugerir a ela que ajude Lin. Em seguida, ela confronta seu marido e pede para ele parar com suas atitudes e cuide melhor da sua filha. Após isso, ela abraça Lin para se desculpar por tudo o que aconteceu. E o pai dela também se desculpa e promete conseguir o dinheiro por conta própria. Após acompanhar Lin até a estação de trem para se despedir de seus pais, ela o agradece com um beijo na bochecha por ter ajudado 2 vezes. Ao cair da noite, Yang decide ir até a área de manipulação de corpo de monstros. No entanto, ele logo percebe que a segurança é bastante reforçada. Esse local guarda uma grande quantidade de corpos de monstros, o que seria bastante conveniente para ele obter vários tipos de habilidades. Para entrar, ele precisa usar métodos especiais, então ele decide se esconder debaixo de um caminhão que passava. Mas para sua surpresa, encontra uma garota que também estava lá embaixo. Ele acredita que essa garota também estava tentando se infiltrar no centro de manipulação de corpos. Yang a cumprimenta dizendo que é um prazer conhecê-la e que é uma grande coincidência. No entanto, ela fica bastante irritada, pois não vê isso como uma coincidência, e acredita que tem bastante azar, pois o tipo de coisa está acontecendo com ela. Ela se apresenta como Qian, sendo uma membro da guilda Fanhai. Pouco tempo depois, eles decidem sair do caminhão, pulando juntos, e assim, os dois entram no centro de monstros. Como Yang era um novato, Qian decide ajudá-lo a se familiarizar com o local. O chefe dela pediu um pouco de pelo de um desses monstros como parte da sua tarefa. E a habilidade de Qian é um saco de inventário, que pode armazenar várias coisas. Yang fica um pouco desapontado, pois gostaria de roubar essa habilidade espacial, mas como ela foi bastante útil, ele decide não fazer isso. Em seguida, Yang rouba a habilidade do monstro, adquirindo a capacidade de alterar livremente a forma do metal. Infelizmente, o alarme é ativado, pois um monstro foi revivido. Qian acaba sendo capturada por esse monstro. Rapidamente, Yang utiliza sua habilidade de fogo, mas como o monstro é ágil, não surte efeito. Nesse momento, ele decide utilizar sua nova habilidade de alterar a forma do metal, e assim ele consegue salvar Qian. Ela pergunta que tipo de monstro é aquele e como ele foi revivido. Yang também não sabia. Sem muitas opções, Yang começa a lutar contra essa criatura gigante. Ao ser atacado, ele percebe que há vários tanques de combustível ao redor, e decide usá-los, jogando em cima do monstro. Em seguida, ele utiliza sua habilidade de fogo para explodir tudo, mas nem mesmo isso surte efeito contra esse monstro. Por sorte, outra pessoa aparece e os ajuda. Yang percebe que essa pessoa que os ajudou é um antigo herói de ranquear com grandes habilidades, mas não entende por que um herói desse nível estaria naquele lugar. O velho é capaz de enfrentar facilmente o monstro, utilizando sua habilidade chamada Espada do Norte, uma técnica transmitida ao longo das gerações da sua família. Ela lhe permite realizar ataques com a espada de enorme poder destrutivo, sendo difícil até mesmo para heróis de Rank S desviar desses ataques. E assim, o velho é capaz de eliminar a criatura. Em seguida, ele afirma que também vai eliminar os ladrões. Yang tenta explicar que não foram eles que reviveram o monstro, mas o velho não acredita, pois eles parecem muito suspeitos. Sem muitas opções, Yang decide lutar contra o velho. Felizmente, sua armadura invisível consegue bloquear os ataques da espada, e com a ajuda da sua habilidade mental, para aprimorar seus sentidos, ele consegue desviar facilmente dos ataques do velho. No entanto, isso não seria o suficiente para derrotá-lo. Os funcionários do local ficam surpresos ao ver que Yang é capaz de enfrentar um poderoso herói que é uma lenda. Eles comentam que Yang pode ser o Good Speed hackeado da Área 6.
Ao ver isso, Yang se pergunta quem seria esse herói. Após observar os movimentos de Yang, o velho acredita que ele não é um ladrão e decide conversar. O velho sabia que Yang não era o God Spear, pois suas habilidades com a espada não estavam no mesmo nível. A única semelhança entre eles era a habilidade de atributo metálico, mas o velho reconhece que Yang é poderoso, pois possui várias habilidades. Ele também percebe que Yang não veio a esse lugar apenas para roubar pelo de monstros. Com isso, o velho pergunta a Yang se ele veio em busca da verdade desse mundo. Yang estava determinado a descobrir mais sobre o que esse velho estava falando, e por isso ele confirma que vem em busca da verdade. O velho decide revelar tudo, explicando que o principal objetivo do centro de manipulação é abrir o portal para o mundo dos monstros, conhecido como Cavidade Branca. Yang fica extremamente surpreso com essa revelação. O velho conta que há 15 anos a Cavidade Branca foi aberta com sucesso em uma cidade, e a Associação de Heróis enviou uma equipe de elite para adentrar o mundo dos monstros, com uma responsabilidade especial e uma missão. O velho fazia parte dessa equipe. No entanto, ele revela que durante essa operação, inúmeros heróis de rank S perderam suas vidas. Eles arriscaram tudo para protegê-lo e outros 2 heróis, a fim de retornarem ao seu mundo. O velho explica que atualmente todos os centros de manipulação de monstros são construídos em áreas de fraqueza espacial, onde eles precisam apenas continuar queimando os corpos de monstros para terem uma chance de abrir a Cavidade Branca, o portal que levará ao mundo dos monstros. O monstro que foi revivido é uma mutação resultante da influência da Cavidade Branca. O velho também fala que os seres humanos na Terra estão cercados por monstros e sendo tratados como gado, e somente quando reunir os heróis mais fortes terão alguma esperança de vencer. Após sua explicação, o velho parte, deixando claro que não importa quem Yang seja, se ele é humano, é isso que importa. Em um lugar distante, uma mulher estava irritada porque o velho chamado Duan tinha revelado esse assunto importante para outra pessoa. O homem que estava presente com ela fala que mesmo que ele não tivesse falado, outras organizações iriam descobrir sobre isso cedo ou tarde. Ele diz que com a força atual da sua organização, não são capazes de dominar aquele mundo. Eles estavam em uma reunião com todos seus membros, onde 25 deles tinham nível suficiente para o ranking S de herói. E o assunto mais importante da reunião iria começar, onde seria decidido se revelariam ou não a existência da Cavidade Branca para as outras organizações de categoria e as organizações de habilidade superior. Pouco tempo depois, quando Yang sai de dentro do centro de corpo de monstros, todos ficam surpresos porque ele foi o único que saiu, acreditando que ele tinha derrotado o velho Duan. Qian estava do lado de fora e pergunta se ele estava bem. Ele não queria deixar que as pessoas de fora soubessem sobre sua identidade, então decide usar o controle mental em Qian, fazendo-a esquecer suas chamas e sua habilidade de controle metálico. Após isso, ela simplesmente vai embora. No dia seguinte, Yang encontra sua irmã e relata a ela tudo o que aconteceu na noite anterior. Ele também diz que quando tiver sucesso em sua vingança, encontrará uma maneira de acordá-la. Ao retornar para casa, ele não pode deixar que os outros saibam sobre suas habilidades, por isso ele cria diferentes personas. Cada uma utiliza diferentes tipos de habilidades. Assim, ele consegue criar sua própria organização misteriosa, a qual ele nomeia como juiz, pois seu objetivo é julgar aqueles que não são qualificados para serem heróis. Com o passar do tempo, Yang encontra Liu no local marcado. Ao chegar lá, Liu implora a Yang para lhe dar uma habilidade, prometendo qualquer coisa que ele queira, como dinheiro, mulheres e autoridade. Liu diz que ele pode conseguir tudo isso. No entanto, Yang responde que não precisa dessas coisas. Em seguida, ele usa seu controle mental em Liu e pergunta sobre mais informações sobre a Pílula Azul. Mas Liu não diz nada. Yang não entende o que está acontecendo e acredita que sua habilidade tenha falhado. Neste momento, Yang acredita que Liu já possui uma habilidade de rank C ou superior, fazendo com que seu controle mental não funcionasse. Com isso, ele decide usar sua habilidade de roubo. E para sua surpresa, Liu possui uma habilidade de hackear. Essa habilidade permitia que ele retornasse um dia antes de sua morte, mas apenas uma vez. Yang percebe que essa habilidade é uma poderosa carta na manga. Após roubá-la, Yang decide dar a Liu uma habilidade que ele havia roubado de um monstro no centro de manipulação de corpos. Quando Liu acorda, Yang diz que o anel que ele havia criado antes foi feito pela sua organização e que ele pode usá-lo para roubar habilidades das pessoas. Ele também menciona que o remédio especial criado pela sua organização pode conceder habilidades, mas na realidade era tudo uma mentira para que Liu não descobrisse os verdadeiros poderes de Yang. Após tomar o remédio, Liu sente uma forte dor em seu corpo, mas na verdade Yang estava controlando a orbe de habilidade de Liu, fazendo-se ativar. Com isso, Liu se transforma em um lobisomem. Liu fica surpreso com sua nova habilidade, pois seu irmão também se transformava em um dragão demoníaco. Liu pergunta a Yang se agora ele é mais forte que seu irmão, mas Yang responde que seu irmão é de hackear, enquanto ele é apenas de rank E.
Yang explica como Liu acabou de entrar na organização, eles só poderiam fornecer um remédio de ranquear no momento. Mesmo assim, Liu fica feliz ao saber dessa notícia. Ele também está surpreso pois acredita que a organização de Yang aparenta possuir habilidades de todos os ranks. Devido a isso, Liu espera que um dia possa se tornar tão forte quanto seu pai. Yang diz que para ele adquirir habilidades de rank mais altos, ele precisa conquistar crédito suficiente com a organização. Yang também revela que o nome da sua organização é Juiz e que um poderoso Lorde foi seu criador. Atualmente, a organização possui 12 administradores ao lado desse Lorde, sendo conhecido como os 12 Zodiacais chineses. Yang é um desses 12 administradores. Liu pergunta qual seria a maneira mais rápida de conseguir créditos com a organização. Yang responde que a melhor maneira é completando missões enviadas pela organização. E agora há uma missão para ele. Yang diz a Liu que ele deve usar sua identidade como jovem mestre das companhias Kunlun para descobrir informações sobre a Pílula Azul. Liu pergunta o que seria isso. Yang responde que parece ser uma pílula que fortalece as habilidades. Ele veio para essa cidade para encontrar informações sobre as pessoas por trás desse item. Liu fica animado com a ideia de fortalecer suas habilidades. Mas Yang adverte para ele não ter ideias erradas. Ele conta a Liu que um herói que usou essa pílula anteriormente acabou prejudicando acidentalmente cidadãos inocentes. Liu pergunta quem foi o herói que machucou os civis. Yang responde que foi o herói de ranquear da companhia de Liu, Bing. Liu comenta que Bing sempre ajuda de forma arrogante em segredo, era apenas um lixo. Yang diz que depois que Liu conseguir informações úteis, eles se encontrarão novamente e nesse momento ele dará a Liu uma habilidade de rank D. Yang também informa que essa habilidade só será efetiva por uma semana. O tempo é limitado e ele deve completar essa missão dentro dessa semana. Enquanto Yang caminhava pela cidade, para sua surpresa, ele vê um cartaz com anúncio de busca por ele. Isso foi a ideia de Qian na tentativa de entrar em contato com ele novamente. Pouco tempo depois, ele vê Qian junto com outras pessoas. Decidido a investigar o que estava acontecendo, Yang descobre que Qian estava discutindo com algumas pessoas. Eles queriam que ela devolvesse a espada do mestre para eles, mas Qian alega que não sabe do que estão falando. Ela afirma que a espada não está com ela. Os indivíduos acusam ela de enganá-los usando uma esfera falsa para trocar pela lama do demônio. Eles ameaçam matá-la se não devolver a espada. Yang escondido ouve tudo e sabe que essa é uma espada lendária feita por um monstro de rank S. Qian não sabia que essa espada era tão valiosa. Diante da situação, ela decide contar uma mentira. Mas suas habilidades de mentir são tão ruins que até mesmo Yang percebe isso de longe. Como resultado, os inimigos começam a atacá-la. Yang sabe que os adversários de Qian são usuários de habilidade acima do rank C, mas ela também possui uma arma de rank B, o que lhe permite fugir. Mas em seguida é revelado que uma das inimigas era a Rainha da Neve, com a habilidade de rank A. Ao perceber a situação em que Qian estava, Yang decide vestir sua roupa de corvo. Rapidamente, os jornalistas aparecem para documentar a batalha entre heróis. Qian acaba sendo capturada pela Rainha de Gelo, que ordena para devolver a espada. Entretanto, Qian decide não devolvê-la, pois a conquistou com suas próprias capacidades. Com isso, ela decide jogar a espada fora. Mas na verdade, ela tinha visto Yang e jogou em sua direção. No entanto, Yang percebe que a espada estava bastante desgastada, o que foi o motivo pelo qual Qian não entendeu quão valiosa a espada era. Rapidamente, outro companheiro da Rainha de Gelo, usando clones, decide atacar Yang. Em seguida, Yang percebe que a espada estava absorvendo sua energia espiritual, fazendo com que ele perca o controle do seu corpo. Por reflexo, ele acaba dizimando seu inimigo. Após isso, a espada demoníaca é ativada, deixando a Rainha de Gelo impressionada. Com essa poderosa espada, Yang derrota facilmente outro inimigo, e ao mesmo tempo rouba a sua habilidade. Ele ganha a habilidade de liberar a energia da espada para atacar inimigos. Mas, devido à espada, sua energia está quase esgotada, e a Rainha de Gelo decide desafiá-lo também. Nesse momento, Yang sente que terá que gastar sua habilidade de renascer, mas para sua surpresa, outros heróis aparecem e interrompem a luta. Como a Rainha de Gelo e seus companheiros são de outra área, eles vieram para resolver a confusão. E também, o chefe da organização Kunlun pediu para tentar recrutar Yang. Então, um dos heróis decide enfrentá-lo para ver suas reais habilidades, enquanto o outro herói começa a lutar contra a Rainha de Gelo. No entanto, ela acaba fugindo com a ajuda de uma ilusão. Nesse momento de distração, Yang também se esconde, pois a espada fez seu corpo ficar fraco e exausto. Ele nem consegue reunir força suficiente para ser capaz de virar o jogo. Mas ele tem uma ideia. Como a espada do demônio é feita por um monstro, ele tenta usar seu poder de roubo para adquirir a habilidade da espada. E para sua surpresa, ele consegue obter 2500 cubos de energia escura. Embora ele já tenha extraído algumas orbes anteriormente, ele não esperava conseguir tantos cubos de poder negro. Ele acredita que isso já era esperado, já que a espada é um item de um monstro de rank S. E aí começa a pensar em qual habilidade deve melhorar primeiro.
pois assim terá o poder suficiente para lutar contra o herói chamado Demon Dragon. Ele decide evoluir primeiro sua habilidade metálica de Rank D, e para sua surpresa, sua habilidade evolui para uma de Rank A, agora sendo capaz de controlar todo o metal em um raio de 1 km, e a maior quantidade que ele pode controlar é de até 1000 toneladas. Com isso, Yang começa a sentir tudo ao seu redor que possui materiais metálicos. Nesse momento, ele sente que finalmente tem um poder suficiente para enfrentar os profissionais. Logo em seguida, a Rainha de Gelo lança um ataque contra ele. No entanto, Yang nem sequer se vira e consegue facilmente se defender. A Rainha de Gelo não acredita no que está vendo. Após isso, Yang aprende com seu poder metálico e rouba sua habilidade, adquirindo mais uma de Rank A. Agora, ele é capaz de invocar a Rainha de Gelo para ajudá-lo na batalha, podendo até mesmo fundir-se com ela. Inicialmente, Yang acreditava que seria uma habilidade elemental, mas na verdade é apenas uma invocação. Após esses eventos, os dois heróis aparecem novamente. Eles sentem que a aura de Yang está diferente. Eles afirmam que Yang estava apenas lutando contra uma garota comum, mas Yang responde que ela é a Rainha de Gelo e já cuidou dela. Demon Dragon não acredita nas palavras de Yang, dizendo que um lixo como ele nunca seria capaz de derrotar a Rainha de Gelo. Yang propõe um desafio, convidando qualquer um dos dois para lutar, mas ele também não se importa de enfrentar os dois ao mesmo tempo. Durante a transmissão ao vivo, todos ficam surpresos quando Yang desafia seus oponentes para uma luta de 2 contra 1, mesmo tendo que enfrentar dois heróis de Rank A. Demon Dragon diz que mesmo que Yang continue provocando, ele não se unirá a seu companheiro para lutar contra ele, pois isso mancharia sua reputação de herói de Rank A. Swordman menciona que o anel na mão de Yang é estranho, e que os aparecimentos das habilidades pode estar relacionado a ele. Ele alerta Demon Dragon a tomar cuidado com isso. Em seguida, Swordman decide lutar contra Yang para verificar se ele realmente tem habilidades para derrotar a Rainha de Gelo. Ele ataca Yang rapidamente, mas Yang se defende facilmente e contra-ataca. Em seguida, Yang tenta controlar a espada de Swordman, porém não consegue, pois percebe que a espada foi feita com material de monstros e não possui metal. Para piorar, Swordman não possui nenhum metal consigo. Yang percebe que não conseguirá vencer em um combate direto, então precisa pensar em um plano. Sem escolhas, ele decide evoluir outra de sua habilidade para Rank A. Com isso, ele desmonta uma parte da invocação da Rainha de Gelo e evolui sua habilidade mental para o Rank A. Dessa forma, ele espera derrotar Swordman rapidamente, pois Demon Dragon poderia aproveitar uma oportunidade para atacar. Ao evoluir sua habilidade mental para o Rank A, agora Yang é capaz de confundir um alvo de Rank A com uma ilusão e também realizar lavagem cerebral em alvo de Rank B ou inferior, obtendo 10 anos de lealdade do alvo. Além disso, ele pode entrar no corpo de alguém e se mover por 2 horas, com a limitação de usar essa habilidade em 3 pessoas por dia. Swordman fica irritado com a falta de ação de Yang, mas é nesse momento que ele usa sua nova habilidade mental, fazendo Swordman ver uma ilusão de sua própria irmã. Por sorte, ele consegue se defender antes de ser atacado por Yang. Swordman fica surpreso ao ver Yang usando uma habilidade mental e pergunta se ele é um usuário de habilidade dupla. Swordman fala que a ilusão era de sua irmã mais velha que faleceu, e por isso ele não suporta atacá-la. Os cidadãos presentes ficam assustados ao ver que Swordman estava perdendo, e a única pessoa torcendo por Yang é Qian. Mas isso era apenas para que ele pagasse a dívida, pois se morresse não teria como pagar. Nesse momento, Demon Dragon decide entrar na luta, agradecendo a Swordman por ter forçado a Yang a usar seu trunfo. Swordman alerta Demon Dragon para não olhar nos olhos de Yang, pois uma vez que faça isso, a pessoa mais importante para ele aparecerá diante de seus olhos. Antes do início da batalha, Demon Dragon propõe uma aposta a Yang. Intrigado, Yang pergunta qual seria esse tipo de aposta. Demon Dragon diz que se Yang perder, terá que revelar o segredo por trás de seu anel. Yang responde dizendo que se Demon Dragon for capaz, ele mesmo deverá vir pegar o anel. Yang estava fazendo tudo isso apenas para mostrar às pessoas o anel, pois ele não queria que descobrissem sua verdadeira habilidade. Demon Dragon rapidamente inicia a batalha irritado. Ele é extremamente rápido e acerta Yang com facilidade, surpreendendo a todos os espectadores, pois o homem da capa preta não era capaz de fazer nada. Demon Dragon diz que não importa se Yang é um usuário de habilidade dupla, pois ele não chega nem aos seus pés. Yang percebe que Demon Dragon é muito rápido e possui um poderoso ataque, além de ter escama por todo o corpo, ganhando uma defesa muito alta. Demon Dragon é capaz de até usar sopro de fogo. Em seguida, Yang utiliza sua habilidade de controle mental e Demon Dragon vê sua irmã na sua frente pedindo ajuda. Irritado, Demon Dragon decide usar sua transformação do dragão da terra da chama negra e rompe o feitiço. Em seguida, parte para cima de Yang. Mesmo usando vários metais para tentar detê-lo, nada funciona, pois as chamas são extremamente quentes, derretendo os metais facilmente.
No entanto, Yang utiliza sua habilidade de resistência ao fogo de Rank B para envolver uma parte do metal e prender Demon Dragon. Neste momento, ele decide encerrar a luta, juntando uma enorme quantidade de metal em um único lugar. Demon Dragon acredita que iria morrer naquele momento, e os espectadores também temem pelo seu destino. Após esses eventos, por sorte, Swordman consegue usar uma barreira para salvar Demon Dragon. Em seguida, o líder juntamente com outros heróis aparece, mas Yang já havia partido. Em sua casa, ele pensa sobre o inesperado encontro com a Rainha de Gelo e Demon Dragon. Seu objetivo principal agora é focar na Pílula Azul. Ele sabe que duas pessoas possuem conhecimento sobre ela, Bing e o outro herói de Rank B que ele encontrou anteriormente. Como ele estaria presente em um encontro de fãs em breve, ele precisa ir lá e investigar. No futuro, ele sabe que provavelmente irá envolver mais problemas, então não pode mais ficar na mesma casa compartilhando com outras pessoas, pois isso as colocaria em perigo. Em seguida, Lin aparece e pergunta a Yang o motivo do forte cheiro de remédio na sala. Ele responde que bateu em um canto na mesa e usou o remédio para curar o ferimento. Com a chegada das suas outras colegas, ele revela que irá se mudar. Elas ficam surpresas e perguntam por que ele faria isso. Yang inventa uma desculpa, dizendo que como ele é homem, seria um tanto inconveniente morar com 3 garotas. Além disso, antes ele não tinha dinheiro, mas agora ele recebeu um aumento e decidiu se mudar. Uma das colegas pergunta sobre Lin. Yang responde que não há nada entre eles, que não aconteceu nada entre os dois. Mas, devido às suas palavras, Lin acaba saindo irritada. Para se despedirem, Yang decide sair para comer juntos. No entanto, uma de seus colegas se irrita, falando que Lin cuidaria bem dele e questionou por que ele a trata dessa forma. Com isso, elas dizem que primeiro ele deve resolver as coisas com Lin e depois sairão para comer juntos. Yang tinha sentimentos por ela também, mas não queria envolver pessoas inocentes em meio de situações perigosas naquele momento. Após isso, ele vai até o quarto de Lin para se desculpar, dizendo que não queria ter dito aquilo antes. Lin diz que Yang despreza seu passado como acompanhante, mas ele rapidamente nega. Então ela pergunta o porquê ele não gosta dela. E Yang pede para ela se acalmar, sugerindo que poderiam ser apenas amigos. No entanto, ela fica ainda mais irritada. Yang sabia que a paixão de Lin por ele provavelmente se devia à sensação de segurança que ele proporcionava, por causa do que aconteceu com a família dela. Após ela perder a confiança em sua família, agora ela decidiu depositar esses sentimentos em outra pessoa. E devido à sua resposta anterior, Lin pensou de forma negativa, como no passado, onde teve várias histórias que a desprezaram. Neste momento, Yang percebe que Lin é como uma frágil boneca de porcelana, que se tocada por alguém que ela se importa, provavelmente irá rachar e quebrar. Ele não acreditava que tinha sido tão cruel a ponto de magoá-la. Mas antes que pudesse expressar seus verdadeiros sentimentos, Lin disse que estava apressando as coisas e que tinha pensado dessa forma após aquele abraço, onde eles estariam apaixonados um pelo outro. Ela diz que ainda não é a hora, mas também não quer que ele se torne um desconhecido. Com isso, ela pede para Yang para ser seu futuro namorado. E Yang concorda com a oferta dela. Em outro lugar, Liu estava junto com Bing, o herói que havia machucado a irmã de Yang. Liu estava irritado, pois se não fosse para completar sua missão, não estaria gastando tanto dinheiro para divertir esse idiota naquele lugar. Após Bing apagar, Liu decide procurar pistas sobre a Pílula Azul na jaqueta de Bing. E para sua surpresa, ele encontra algo suspeito. No entanto, Bing acaba acordando em seguida. Liu tenta se safar dizendo que estava procurando um isqueiro. E Bing pergunta onde estão as garotas e por que elas foram embora. Liu fala que elas estão esperando ele escolher uma para servi-lo a noite toda. Após Bing tirar suas roupas novamente, Liu decide olhar o que seria aquilo que havia encontrado. E após abri-lo, descobre algo parecido com um doce, mas um cheiro estranho. Para sua surpresa, esse cheiro o faz sentir vontade de comer. Mas então ele percebe que há algo dentro daquilo, e é a Pílula Azul. Com isso, ele decide roubar uma. Em seguida, a garota que estava junto com Bing no quarto acaba morrendo devido à sua habilidade. Liu diz a Bing para ir embora e que ele cuidará de tudo junto com as pessoas da companhia. Liu fica aliviado pois Bing quase descobriu que ele pegou uma das pílulas. Quando Bing chega no carro, fica bastante irritado, pois depois de comer a primeira pílula, ele não consegue mais parar. Onde devido a isso, não consegue mais nem controlar sua própria força. Em seguida, ele também percebe que está faltando uma, mas apenas ignora, pois faltava poucos dias para conseguir mais. Yang, juntamente com seu amigo, estava indo para sua nova casa. Seu amigo não entendia o motivo dele sair daquela casa com tantas garotas bonitas. Yang diz que ele não entenderia esses motivos. Pouco minuto depois, ele chega na nova casa de Yang. Seu amigo fica impressionado e pergunta como ele conseguiu tanto dinheiro para alugar uma mansão desse tamanho. Yang responde que seu afilhado fez isso para pagar uma dívida. Seu amigo não acredita e fala que Yang ganhou na loteria ou em algum sorteio.
Após muito tempo, ele finalmente consegue ficar sozinho novamente. Ele se lembra que depois da luta com o Demon Dragon, não teve tempo de usar sua nova habilidade de invocar a Rainha de Gelo. Mesmo que ele tenha desmontado e retirado uma parte para atualizar sua outra habilidade, o resto continuou com a força de um Rank C. Com isso, ele decide dar uma olhada em como ficou a Rainha de Gelo no Rank C. Mas logo ele descobre que ela se transformou em uma Loli, fazendo com que seu quarto fique bastante gelado. Ela diz que não vai machucá-lo e a temperatura ao redor iria diminuir um pouco. Mas como estava muito frio, Yang apenas usa sua habilidade de fogo. E para sua surpresa, a Rainha de Gelo gosta de coisas quentes, dizendo que seu mestre é incrível por criar fogo. Poucos dias depois, começa o encontro de fãs do herói de Rank B chamado Soul Spice. Muitos estavam animados para encontrá-lo, e Yang também estava lá disfarçado como um fã para conseguir vê-lo de perto. Pouco tempo depois, Soul Spice aparece e todos ao redor ficam bastante animados. Devido a isso, Yang acaba sendo empurrado e no momento que estava prestes a cair, para sua surpresa, Soul Spice o segura. Em agradecimento, Yang pede para apertar a mão dele. Era isso que Yang realmente queria, tocar nele. Após o evento acabar, Soul Spice tira sua fantasia e está cansado, dizendo que apertou a mão de várias pessoas e agora se sente sujo. Ele quer voltar rapidamente para casa para se limpar. Quando ele entra no carro para ir embora, para sua surpresa, ele descobre que alguém entrou em seu carro. Soul Spice reconhece que ele é o cara que lutou contra Demon Dragon e os outros. Ele pergunta como Yang o encontrou. Soul Spice não sabe que Yang colocou uma de suas orbes de habilidade nele, o que permite Yang sentir sua presença em qualquer lugar. Yang pede para ele não se assustar, pois só vai fazer algumas perguntas. Soul Spice sabe que ele é capaz de derrotar Demon Dragon e Sword Man sozinho. Então, ele não tem chance de fazer nada além de obedecer e fazer tudo que Yang pedir. Soul Spice fala que mesmo ele e Demon Dragon sendo da mesma companhia, eles não estão do mesmo lado. Nesse momento, Yang usa seu controle mental, entrando no mundo espiritual mental de Soul Spice e podendo ver todo o passado dele. Para sua surpresa, ele encontra a pílula azul, mas a pessoa que deu a pílula está com o rosto borrado. Essa pessoa misteriosa diz a Soul Spice que depois de tomar a pílula, ele ganhará um impulso em sua habilidade. Essa pessoa diz que ele irá para o topo de sua carreira, e assim pagará suas dívidas e terá uma família feliz. Rapidamente, Soul Spice concorda em tomar a pílula, mas antes disso, a pessoa misteriosa diz que ele precisa fornecer informações em troca, como os segredos de alguns heróis. Para obter a pílula, Soul Spice revela o segredo de 2 heróis. Yang percebe que essa pessoa misteriosa está buscando informações sobre o passado sombrio dos heróis, usando isso como uma troca pela pílula azul, mas isso é tudo. Yang percebe que eles se encontraram várias vezes. Em um desses encontros, a pessoa misteriosa pergunta sobre Yang, se ele sabe o segredo por trás de sua habilidade, pedindo para Soul Spice contar tudo o que sabe sobre ele. Soul Spice responde que sabe apenas que Yang é capaz de tirar a habilidade das pessoas e que ele nunca mostrou seu rosto em público antes. Então, ninguém sabe quem ele realmente é. Com essas informações, essa pessoa dá mais pílulas para Soul Spice e pede para ele coletar mais informações antes do aniversário da sua filha. Em seguida, pede para ele retornar na próxima semana. Yang descobre que essa organização por trás das pílulas não apenas rouba informações sobre a habilidade dos usuários, mas também obtém suas fraquezas e seus passados obscuros. Eles usam essas pílulas para corromper e controlar as pessoas. Eles controlam vários heróis na escuridão. Mas Yang não sabia qual era a verdadeira razão por trás de tudo isso. Ele se pergunta qual seria o verdadeiro motivo deles. Após esses eventos, Soul Spice acorda e percebe que Yang havia desaparecido. Depois disso, Yang vai se encontrar com Liu novamente, e é quando Liu revela que conseguiu roubar uma das pílulas azuis. Liu fala que por causa disso, Bing ataca pessoas inocentes, e pergunta se os efeitos colaterais dessas pílulas são tão assustadores assim. Yang responde que esses heróis medíocres fazem de tudo em nome do poder e da fama, por isso eles não têm os efeitos colaterais. Em seguida, Yang pergunta o que Liu acha que é um verdadeiro herói. Liu pensa que essa questão é um teste da organização, e por isso deve pensar bem antes de responder. Ele responde que acredita que quanto mais força um herói tiver, mais será a responsabilidade sobre seus ombros. Um verdadeiro herói deve dar o seu melhor para salvar a humanidade, usando sua própria vida se for necessário, e não traindo suas convicções apenas por poder e fama. Yang pensa que Liu copiou essas palavras de algum filme que ele tinha visto. Como Liu deu seu melhor nessa missão, Yang diz que a contribuição anterior que ele fez para a organização é o suficiente para negociar um medicamento de Rank D. Liu fica desapontado dizendo que só conseguiu um de Rank D. Yang responde que seu nível irá aumentar gradualmente e ele não deve ter pressa, mas se não estiver satisfeito pode devolvê-lo. Rapidamente, Liu se desculpa e bebe a poção. Em seguida, Yang coloca sua esfera de habilidade Rank D em Liu. Após a transformação, Liu percebe que sua habilidade certamente evoluiu, sentindo-se mais forte do que antes. Yang instrui a Liu a continuar procurando mais informações sobre a pílula e fazer anotações sobre ela, mas ele deve ter cuidado com aqueles que a usam, pois suas emoções não são estáveis.
Liu confirma e diz para Yang não se preocupar. Yang diz que sua segunda missão é coletar informações sobre os heróis que fazem coisas ruins ou surgem na escuridão. Liu pergunta qual é o objetivo disso, perguntando se a organização planeja recrutar mais pessoas. Yang responde que nem todo mundo pode se juntar casualmente à organização, e esses heróis que ele está procurando são apenas matéria-prima. Liu pergunta se a organização está querendo obter mais habilidades desses heróis. Yang confirma dizendo que o remédio de habilidades vem desses heróis, e que Liu deve trabalhar duro para conseguir uma habilidade de Rank C. Quanto mais informações ele conseguir reunir, mais matérias-primas eles poderão juntar. Após isso, Yang vai embora. Mesmo tendo trabalhado tanto para conseguir uma habilidade de Rank D, Liu está disposto a completar sua missão. Depois desses eventos, Yang vai até o meio do mar, pois seria o lugar perfeito para treinar a Rainha de Gelo, já que não tem ninguém por perto. Yang explica à Rainha de Gelo que agora eles irão treinar, onde ela irá lutar com seu mestre durante o treinamento. Ela diz que não quer machucar seu mestre, mas Yang fala que ela é apenas uma invocação de Rank C, portanto não conseguiria machucá-lo. Devido a isso, a Rainha de Gelo decide enfrentar seu mestre. Porém, para a surpresa de Yang, um portal aparece ao lado deles. Um monstro de Rank D sai de dentro do portal. Yang fica um pouco aliviado por ser apenas um monstro de Rank D. No entanto, outro monstro de Rank D também sai do portal. Rapidamente, Yang diz para a Rainha de Gelo tomar cuidado, mas ela acaba sendo atacada. Para a surpresa de Yang, uma forte luz aparece. Em seguida, a Rainha de Gelo volta à sua versão maior. Ela diz que essa é sua forma de batalha. E em seguida, os dois começam a batalhar contra os monstros. Com a ajuda da Rainha de Gelo, Yang é capaz de derrotar o monstro, e em seguida, roubar a habilidade da criatura, adquirindo uma habilidade de Rank D. Essa nova habilidade permite que ele se torne mais forte fisicamente, ultrapassando 5 vezes o limite do corpo humano. No entanto, o outro monstro acaba desaparecendo. A Rainha de Gelo menciona que ele estava indo em direção à cidade. Devido a isso, Yang decide ir atrás do monstro. No entanto, ele percebe que a Rainha de Gelo está agindo de forma estranha, dizendo coisas sem sentido e tentando beijá-lo. Mas logo ela volta à sua versão pequena e fala que não se lembra do que aconteceu. Nesse momento, Yang descobre que a Rainha de Gelo possui duas personalidades, e nenhuma delas consegue acessar a memória da outra. Depois de tudo isso, a Rainha de Gelo retorna a seu mundo para descansar. O monstro tinha ido em direção à cidade e Yang decide lidar com essa situação. Pouco tempo depois, Liu acaba se encontrando com o monstro que havia fugido. Liu percebe que o monstro estava se aproximando de algumas pessoas que estavam na praia. Pouco tempo depois, as pessoas percebem que Liu está tentando alertá-las sobre algo. Mas como ele estava em um carro esportivo, elas acreditam que ele está apenas querendo chamar atenção. No entanto, logo eles percebem que um monstro está se aproximando deles. Sem escolhas, Liu decide ajudá-las, mas uma das pessoas acaba sendo capturada pelo monstro. A garota, que o gordinho havia salvado, pede a Liu para salvá-lo primeiro. Liu tenta convencer a garota a ir com ele antes que o monstro retorne. Em seguida, os repórteres aparecem para filmar o monstro que havia surgido. Eles percebem que foi Liu, a celebridade rica da internet, quem salvou a garota. Demon Dragon e Swordman estavam assistindo a transmissão e nota que um monstro apareceu ao lado de Liu. Para quem não se lembra, Demon Dragon é o irmão de Liu. Demon Dragon comenta que Liu ficaria apavorado se o monstro se aproximasse dele. Ele não entende porque Liu ainda está lá. Enquanto o monstro se aproxima cada vez mais de Liu, Demon Dragon fica assustado, acreditando que Liu está fazendo tudo isso apenas para parecer um cara legal. Ele diz para Liu abandonar a mulher e fugir. Swordman diz que é o fim para ele, pois o monstro o alcançou. No entanto, para a surpresa deles, eles descobrem que Liu também possui uma habilidade de transformação. Após salvar a garota, ele volta para enfrentar a criatura. Em um lugar pouco afastado, Yang salvou o gordinho que havia sido pego pelo monstro. E agora, ele iria observar como Liu enfrentaria a criatura. Quando o monstro estava prestes a atacar novamente, Liu agarra o monstro e o lança para longe. Ele estava feliz porque antes, quando os monstros apareciam, ele apenas fugia. Mas agora, ele pode lutar também, e um dia superar seu irmão e o seu pai, tornando-se um herói de Rank S. Yang observava tudo de longe e viu que Liu fez um bom trabalho, e sua opinião sobre ele havia mudado. Entretanto, para a surpresa de Liu, o monstro ainda estava vivo, e acaba o atacando. Devido a isso, o deixa gravemente ferido. Após isso, Demon Dragon decide ir rapidamente até o local da luta para ajudar seu irmão. Como o monstro estava enfurecido, ele avança em Liu com tudo, lançando um poderoso ataque. Nesse momento, Liu sente que seu fim está próximo. Sem muitas opções, Yang decide ajudá-lo. Os repórteres ficam surpresos ao ver que a pessoa misteriosa apareceu novamente. Yang pensa que Liu, expondo sua habilidade, estaria ajudando a lançar a primeira isca, e agora é esperar que o responsável pelas pílulas mordesse a isca. Com sua habilidade metálica, Yang aniquila facilmente o monstro. Todos ficam surpresos com a facilidade com que Yang derrota a criatura. Após salvar Liu, Yang decide roubar a habilidade do monstro, que é de Rank D. Essa habilidade permite andar na água e controlar o fluxo da água para conduzir ataques. Como Liu ajudou a atrair a atenção do responsável pelas pílulas, Yang decide deixar Liu levar todos os créditos. A garota que Liu salvou acredita que ele trouxe o gordinho de volta vivo, e agradece muito ele por isso. Uma das pessoas pergunta como Liu mudou tanto.
pois na internet diziam que ele era um filho inútil de uma família rica. Mas Liu responde que essas notícias e rumores são falsos. Ele é um herói justo que protege a humanidade. Liu agradece a Yang por tê-lo salvado e promete fazer o máximo para servi-lo da agora em diante. Mas para a surpresa de Liu, o Sr. Han desaparece e informa que Liu violou o regulamento da Lei das Habilidades. Devido a isso, ele ordena que Liu o acompanhe até a Associação de Heróis. Mesmo ele argumentando que estava apenas salvando as pessoas, Hades responde que os motivos não importam. Usar suas habilidades em área pública sem autorização é considerado uma violação das leis. E com isso, Liu deve acompanhá-lo. Em seguida, Demon Dragon aparece e diz que a empresa Kulon cuidará de tudo, e ele desafia qualquer um que ousar levar seu irmão para interrogatório. Liu pergunta por que Demon Dragon está naquele lugar, e ele responde que veio para ajudar, e também fala que as habilidades de regeneração de Liu são muito fortes, pois a maioria dos seus ferimentos já foram curados. O Sr. Hades espera que a companhia Kulon possa dar uma boa explicação à Associação de Heróis de tudo isso. Demon Dragon se perguntava o porquê Liu nunca mostrou sua habilidade antes, e não entendia por que ele despertou de repente como usuário de habilidades. Enquanto isso, Yang em sua casa percebe que agora possui várias habilidades elementais, e ele pensa que se conseguir controlar todas as habilidades elementais em uma única, poderá surgir algo interessante. Ele também considera que após usar tantas habilidades, talvez seja capaz de sentir o poder de uma certa habilidade. Com isso, ele decide tentar encontrar uma habilidade de cura para ajudar a curar sua irmã, mas não sabe onde encontrar informações sobre um usuário com esse tipo de habilidade. A única opção que ele tem no momento é se infiltrar no corpo de sua Spice para obter mais informações. Usando sua habilidade de controle da mente, ele é capaz de possuir o corpo de sua Spice de longe. No entanto, todas as suas habilidades permanecem em seu corpo original, percebendo que elas não se movem juntamente com sua alma. Pouco tempo depois, ele ouve uma discussão entre uma garota e um homem. O homem diz que se ela desejar entrar para a companhia do herói do Gold Dragon e receber treinamento, ela deve seguir a regra da companhia. Ele avisa que ela deve servi-lo bem ou se tornar subordinada do seu superior, pois seu superior é um herói de rank A conhecido como Santo da Organização de Habilidades, o Senhor Sacerdote. Ele possui a melhor habilidade de cura, sendo o melhor nesse tipo de coisa. Yang fica surpreso por encontrar alguém com habilidade de suporte tão rapidamente. No entanto, a situação se intensifica quando o figurante começa a rasgar a roupa da mulher. Nesse momento, Yang decide intervir, se apresentando como defensor da justiça e dizendo que punirá o figurante. O figurante fica irritado e pergunta por que sua Spice está se metendo nesse assunto. Yang responde perguntando ao figurante como ele se sentiria se tivesse uma irmã ou uma filha sendo chantageada da mesma forma. O figurante nega estar fazendo qualquer coisa errada, argumentando que a mulher já trabalha como estagiária na empresa há muitos anos e secretamente desejava essa oportunidade. Ela fica irritada e declara que nunca quis isso. Yang tenta animá-la e ela agradece por tê-la salvo, dizendo que sua Spice é realmente uma pessoa boa. O figurante pensa que há rumores de que sua Spice precisa comer um lame picante para se transformar, e a transformação dura no máximo 15 minutos. Diante dessa situação, o figurante pensa onde ele iria conseguir um lame picante para comer. Com isso, ele vai para cima de Yang rapidamente. O figurante é surpreendido quando Yang consome uma cápsula de lame picante e se transforma, rapidamente contra-atacando. O figurante admite ter esquecido desse tipo de cápsula, mas a transformação dura apenas 15 minutos e era só esperar. Yang fica um pouco surpreso ao descobrir essa limitação. Yang percebe que após coletar tantas habilidades, seu espírito mental está assustadoramente forte. No entanto, a potência da habilidade é determinada pelo estado mental de sua Spice, que só consegue sustentá-la por 15 minutos, antes de ficar exausto. Mas, enquanto puder usar seu espírito mental, a duração da transformação pode se prolongar consideravelmente. E como ele agora sente o poder das habilidades, Yang consegue localizar facilmente o figurante. Ele fala que vai ligar para a companhia Gold Dragon para obter benefícios para ele. Yang apenas responde que se o figurante não causar problemas e depois deixá-lo em paz, ele não fará nada contra ele. Após isso, Yang encerra seu controle mental sobre o corpo de seus pais. Algumas horas depois, na filial da Associação dos Heróis, o líder explica que a primeira fase do plano de defesa requer a ajuda dos heróis, devido à grande escala da invasão dos monstros, e é importante agir com cautela. O vice-líder afirma que depois desse planejamento, todos se tornarão modelos de ataque e farão os monstros recuarem para o mundo deles, representando a imagem daqueles que expulsaram os monstros. Alguns heróis presentes ficam animados com essa notícia, mas o líder da companhia Kulon sabe que a principal intenção da associação, desta vez, é permitir que cada organização ou empresa envie heróis de hackear para o centro de combate, visando melhorar o controle sobre a cavidade branca. A intenção deles é clara sobre isso, mas se alguém possuir a imagem de um caçador de monstros, essa pessoa pode lucrar muito dinheiro, e é por isso que os heróis ficam bastante animados. A chave mais importante são as informações. E saber que o mundo dos monstros tem a capacidade de aprimorar itens, armas espaciais e equipamentos é a principal razão pela qual os heróis estão tão ansiosos para realizar esse trabalho. Neste lugar, o mais forte é quem tem mais influência.
Ter um usuário com habilidade forte é a chance para uma organização se tornar invencível e alcançar uma posição alta. Bing estava bastante animado com a possibilidade de adquirir itens espacial com habilidade de aprimoramento. Ao anoitecer, Yang começa a analisar melhor suas habilidades, reduzindo o controle metálico para um rank mais baixo e aprimorando sua habilidade de plasma para rank A. Ele também precisa de uma habilidade de suporte de rank B, então ele aprimora sua habilidade de clonagem, agora sendo capaz de criar 3 clones em batalha. Além disso, ele pode trocar de posição com um clone e criar uma arma das sombras para atacar. Yang atribui 2 habilidades a seu clone, o transformando em outro membro da sua organização, chamado Snake. Ele fala para Snake se tornar o segundo Sato. Com sua capacidade de coletar habilidades, roube a habilidade de cura. Após esses eventos, o clone de Yang parte para outra cidade. Com a ajuda de Liu, ele obtém informações sobre a organização dos Santos. Ao chegar ao local desejado, Yang descobre que o preço da corrida aumentou 5 vezes. O taxista diz que está tudo certo, onde todas as taxas de informações foram adicionadas, e ele está apenas ensinando uma lição a um moleque de outra cidade. Devido a isso, o taxista ameaça Yang, que irritado usa sua habilidade de controle mental para fazer o taxista carregar todas suas malas até o quarto, e ordena que ele trate melhor as pessoas da área 1. Yang veio até esse hotel em busca de um dos membros da organização dos Santos, que está hospedado neste lugar. Esse membro é um usuário de habilidade de Rank C, conhecido como Fake Box. Após se transformar em Snake, Yang vai em busca desse herói. Pouco tempo depois, ao encontrá-lo, Yang decide atacá-lo, mas Fake Box consegue se defender. Em seguida, Fake Box pergunta a Yang se ele é capaz de controlar o poder das sombras e se foi assim que ele conseguiu entrar naquele lugar. Fake Box sabe que não tem chance de escapar. Então, ele pergunta quem Yang é, dizendo que é da organização dos Santos, e avisa que Yang deve ter cuidado, pois se ele relatar isso à sua organização, outras pessoas virão atrás da vida dele. Em seguida, Fake Box tenta acertar Yang novamente, mas para sua surpresa seu punho passa pela cabeça dele. Após ser pego, Fake Box implora para Yang não matá-lo. Yang rouba a habilidade de Fake Box, que é uma habilidade em Rank C, capaz de coletar o medo das pessoas e aumentar sua força. O poder do medo dura 30 minutos. Em seguida, Yang usa sua habilidade de controle para ver as memórias de Fake Box. Em uma das memórias, Yang percebe que Fake Box passou por uma batalha caótica, chegando a um estado crítico. Então, uma pessoa aparece e diz que se Fake Box quiser ter uma nova vida, ele só precisa jurar lealdade ao Salvador. Após Fake Box jurar lealdade, ele é completamente curado. Ao descobrir várias informações, Yang usa sua habilidade de controle para assumir o corpo de Fake Box e vai até o lugar de uma das memórias dele. Yang estava curioso para descobrir o que essa carga mencionada pelo superior de Fake Box realmente é. Com sua habilidade de plasma, ele consegue entrar no container, e descobre que a carga em si era apenas uma ilusão. A verdadeira mercadoria estava escondida embaixo dela. À medida que ele ia descendo, Yang sente um forte cheiro, parecendo ser sangue. Ao chegar no final, ele se depara com um guarda. Como ele estava no corpo de Fake Box, não tem problemas. O guarda menciona que recentemente tem havido um grande comércio, e que os pirralhos estão sendo muito barulhentos. Após isso, Yang pede para ser levado até o local, e é quando ele descobre que a organização Santo está envolvida em contrabando de jovens. Yang fica extremamente irritado e diz que se esse bando de malfeitores está levando uma vida tranquila enquanto realiza essas atividades, ele jura que fará todos os envolvidos pagarem por seus atos. Para piorar, quanto mais Yang ficava naquele lugar, ele sentia mais ódio do que era feito com as crianças nas sombras. Um dos seguranças perguntou por que ele tinha retornado, pois acreditava que estava curtindo seu final de semana com as garotas. Yang responde que veio ajudar eles a checar como as coisas estavam indo. Após isso, ele fala para soltarem um garoto que estava bastante machucado. Esse garoto fala que vai matar todos eles. Em seguida, Yang diz que vai garantir seu desejo, pois seria uma perda de tempo se não fosse para fazer isso. Com uma ira imensa, Yang dizima o guarda. Outros figurantes tentam atacá-lo, porém Yang usa seus poderes de plasma para eliminá-los facilmente, roubando suas habilidades no processo. O garoto que estava preso, a quem Yang ajudou, revela seu nome como Yanfeng e pergunta quem é ele. Yang responde que veio para resgatá-lo. Yanfeng, que já havia visto ele ferindo as crianças antes, questiona o que está acontecendo. Yang afirma que ele logo entenderá a situação e o solta, pedindo para aguardar um momento, pois ele precisa lidar com os capangas do lado de fora primeiro. Outros figurantes aparecem, mas Yang rapidamente os elimina sem piedade. Pouco tempo depois, 2 heróis surgem. O herói chamado Playback inicia um ataque com sua habilidade. Yang sabe que essa habilidade musical conseguia afetar o sistema nervoso das pessoas, causando dor intensa. Felizmente, sua força mental é suficientemente poderosa para resistir, mas as crianças não aguentarão por muito tempo. Diante disso, Yang decide eliminar Playback primeiro. Ele simula ter sido afetado pela música, mas quando Playback se prepara para lançar outro ataque, Yang se esquiva e acerta um golpe nele. Playback pede ajuda a seu colega, o herói chamado Spearman,
e arremessa o laço em direção a Yang. No entanto, mesmo sendo acertado, Yang não se abala e derrota Playback. Spearman não consegue acreditar, questionando se Fakebox realmente traiu a organização ao matar seus companheiros. Ele pergunta por que Fakebox fez isso. Yang responde que fez pelas crianças e pelo bem da justiça. Spearman começa a rir e pergunta quem Fakebox pensa que é, já que ele também fez várias coisas ruins. Ele fala que mesmo que Fakebox consiga derrotá-lo, não será capaz de sair vivo desse lugar. Ele revela que o sacerdote e outros santos estão a caminho do local. Yang ri e questiona se esse cara está correndo até a morte, afirmando que eliminará todos eles. Irritado, Spearman lança vários ataques contra Yang, mas nada adianta, já que Yang se defende e devolve as lanças, eliminando Spearman. Uma das crianças fala que Yang está machucado. Yang responde que para salvar eles, isso não é nada. E assim, ele liberta todas as crianças. Em seguida, Yifen aparece, expressando o desejo de não sentir mais impotência de ser fraco. Com isso, ele pede para se tornar tão forte quanto Yang e pergunta se Yang pode ensiná-lo. Yang concorda, mas ressalta que Yifen precisa jurar lealdade inabalável a ele primeiro, e questiona se Yifen é capaz disso. Yifen responde positivamente, comprometendo-se a se tornar o subordinado mais leal de Yang. Devido a isso, Yang concede uma habilidade a Yifen, uma orbe de habilidade que transforma seus braços em metal. Yang explica que isso permitirá a Yifen se proteger temporariamente. Após as crianças partirem, Yang menciona que precisa cuidar dos corpos, e assim rouba as habilidades de todos. Ele comenta que da última vez precisou se esforçar para adquirir 2 orbes de habilidade, uma daquele sapo e a outra daquele cavalo. Mas agora ele coletou tantas orbes, percebendo que humanos e monstros são realmente diferentes. Com isso, ele decide evoluir uma de suas habilidades, aumentando sua sombra para ranquear, afirmando que agora deve ser fácil enfrentar o tal sacerdote. Sua habilidade atual lhe permite criar armas das sombras para atacar. Ao sair para o lado de fora, ele encontra uma mulher que pergunta quem é ele e para onde estava levando as crianças. Rapidamente, as crianças começam a chamá-la de Irmã Blanche, dizendo que esse cara as salvou. Por causa disso, a mulher pede desculpas. Yang a tranquiliza, dizendo que está tudo bem e pergunta se ela é a heroína de hackear chamada Blanche da Espada Selada. Ela confirma, explicando que obteve informações sobre tráfico de seres humanos nessa área e correu até o local para salvá-los. No entanto, não esperava que alguém já tivesse chegado antes dela para resgatá-los. Logo em seguida, os inimigos aparecem e acaba capturando as crianças. O sacerdote ordena que os outros santos façam os intrusos conhecerem o poder sagrado, onde ele usa sua habilidade de regeneração de poder mágico, permitindo que os santos usem suas habilidades repetidamente sem se cansarem. O sacerdote então diz à Espada Selada que os santos são algo que ela não pode tocar, e com isso fala para ela desistir de uma vez, afirmando que poupará a vida dela. E quanto ao traidor Fakebox, ele deve morrer imediatamente. A Espada Selada considera que se fossem apenas 3 usuários de habilidade de rank B, ela ainda conseguiria lidar com eles. No entanto, com o apoio de um usuário de rank A como aquele sacerdote, ela sabe que a situação ficou muito mais complicada. Ela fala que a Associação de Heróis está a caminho do local e os aconselha a parar de lutar, sugerindo que se rendam para evitar uma morte iminente. E devido a isso, o sacerdote ordena que os santos o derrotem logo, antes que a Associação de Heróis chegue. Rapidamente, a Espada Selada libera seu poder, deixando Yang surpreso pela explosiva força que ela desencadeia. Ele comenta que é como esperado de uma heroína de rank A. Os membros dos santos tentam de tudo para detê-la, mas seus esforços são em vão, uma vez que ela possui uma força avassaladora. No entanto, um dos santos coloca uma das crianças na linha de fogo, usando-a como escudo, e o ataque acaba atingindo a criança, o que leva a Espada Selada a expressar seu desgosto pelo uso desprezível de uma criança dessa maneira. A integrante dos santos diz que a bondade da Espada Selada é também sua fraqueza. Ela fala que eles têm diversos reféns e questiona como a Espada Selada planeja lidar com essa situação. E nesse momento, um dos membros dos santos tenta atacar a Espada Selada pelas costas. Entretanto, é quando Yang decide entrar na luta, onde ele rapidamente acerta um dos membros dos santos, mas o sacerdote rapidamente cura o ferido. E o santo ri, afirmando que enquanto o sacerdote estiver presente, eles são imortais. Além disso, Yang percebe que o sacerdote também concedeu buff a todos eles, e devido a esse buff, todas as habilidades deles foram temporariamente elevadas ao rank A. A Espada Selada alerta que um dos membros dos santos estava gerando bastante energia, e com esse aumento de poder, a capacidade de destruição de seus feitiços superará o rank A. Yang compreende que esse aumento de escala de dano causará danos significativos às crianças. Com isso, ele precisa evitar que essa habilidade seja ativada, e portanto, instrui a Espada Selada a enfrentar os 2 membros dos santos, enquanto ele cuidará dos outros. Ela pergunta se ele consegue lidar com a habilidade do mago e o que fará com as crianças, e Yang pede para ela confiar nele. Ela pensa que ele parece ser bastante misterioso, mas ainda assim confiável.
E com essa garantia, ela decide abrir caminho para ele, liberando seu espírito de velocidade e avançando em direção aos membros dos Santos. Porém, ela acaba ficando presa. Sem escolhas, ela libera seu selo do espírito mental, uma habilidade que ela aprendeu recentemente. Com isso, ela derrota os integrantes dos Santos. Em seguida, o mago invoca um enorme dragão, porém, Yang destrói esse dragão facilmente com seu poder. Após isso, o mago agradece ao sacerdote por usar sua habilidade de proteção para salvá-lo. Mas o sacerdote o chama de inútil, afirmando que originalmente poderiam ter derrotado facilmente a espada selada, mas acabaram sendo derrotados pelo homem misterioso. E com isso, ele perdeu 2 membros de rank B. O mago comenta que embora o Lorde Sacerdote tenha perdido alguns bens, ele não precisa se preocupar muito, pois está vivo. Com isso, ele acredita que a organização definitivamente vai se recuperar. O sacerdote concorda, afirmando que enquanto ele estiver vivo, a posição dos Santos em Shanzhou nunca mudará. Ele também nota que aquele indivíduo é capaz de parar uma habilidade de ranquear. Com isso, ele o considera mais forte do que imaginava e decide recuar por enquanto. Yang percebe que eles estão fugindo, mas decide poupá-lo dessa vez. Após isso, ele rouba as habilidades dos Santos que a espada selada derrotou. Então, ele decide desmontar essas 2 habilidades. E juntamente com as orbes de habilidades que havia obtido anteriormente, ele pode melhorar outra habilidade para o ranquear, aprimorando sua habilidade mental para esse nível, que agora é capaz de fortalecer seus 6 sentidos e também lhe permite lançar um ataque de espírito mental que causa dano mental aos inimigos. Pouco tempo depois, a espada selada recobra a consciência, e ao ver a destruição ao seu redor, ela pergunta sobre o nível de habilidade de Yang. Para ele ser capaz de deter uma explosão em grande escala como essa, Yang apenas responde que é da organização Juiz. Ela comenta que nunca tinha ouvido falar dessa organização de heróis, e pergunta onde as crianças estão. Yang responde que estão atrás dela. Ela fica feliz e agradece a ele, dizendo que tudo isso foi graças a ele. Uma das crianças relata que a sombra que ele secretamente controlou cortou os espinhos e o colocou no chão. E antes da explosão, ele usou as sombras para criar uma barreira e proteger a todos. No entanto, no momento em que ela vai agradecê-lo, ele já havia ido embora. Pouco tempo depois, a Associação de Heróis chega, afirmando que tomarão controle dessa área. Alguns repórteres também chegam. Xiao Shui comenta que é sua primeira entrevista ao vivo como repórter e pergunta quem deveria entrevistar primeiro. O homem sugere entrevistar a espada selada. Com isso, ela se apresenta como repórter da Associação de Heróis e solicita uma entrevista com ela. A espada selada confirma, se identificando como Blanche, uma heroína de ranqueada da Associação de Heróis. Quando a entrevista começa, a repórter menciona que a Associação de Heróis recebeu a notificação e correu para Shanzhou. Ela observa que a situação está caótica e pede à espada selada que explique o que aconteceu. A espada selada se desculpa por ter causado preocupações e explica que veio para salvar as crianças que estavam prestes a serem vítimas de tráfico ilegal pela Organização dos Santos. A repórter ressalta que eles estão atuando ilegalmente na área de Shanzhou e espera que o governo possa investigar o caso. A espada selada contesta isso, afirmando que não vai acontecer, pois essas atividades ilegais estão ocorrendo há muito tempo, e ela se esforçou bastante para finalmente obter informações necessárias para resgatar as crianças. As pessoas que estavam assistindo começam a comentar que isso é lamentável e que a Associação de Heróis precisa punir os Santos. A espada selada comenta que se tivesse enfrentado o sacerdote e seus subordinados sozinha, não teria sido capaz de salvar as crianças. Felizmente, uma pessoa misteriosa apareceu e a ajudou. A repórter pergunta quem seria essa pessoa. Ela responde que não sabe, mas a habilidade de combate dele está acima da dela, onde ele usou uma habilidade para anular o efeito de buff, que é uma habilidade de ranquear. Ela aponta para um enorme buraco que estava queimando, explicando que foi ele quem causou aquilo. Ela descreve que ele usava uma máscara estranha com padrão de cobra e que disse ser da organização Juiz, e seu nome é Snake. A repórter pergunta onde essa pessoa está. A espada selada responde que o sacerdote fugiu, então ele foi atrás dele. Em outro lugar, o sacerdote comenta que já usou suas habilidades restantes no mago. Ele questiona se a magia do mago com atributo de areia será capaz de lidar com essa pessoa. O mago explica que enche o ambiente com sua habilidade, o que significa que mesmo se ele usar o plasma em seus ataques, não será efetivo. O sacerdote sugere entrar em um carro e irem para um local descansar primeiro. No entanto, o que eles não esperavam é que Yang já estava no local e ouviu toda a conversa. Ele percebe que estão tentando escapar, mas afirma que aquele lugar será onde eles vão encontrar a morte. Porém, nesse momento o celular de Yang toca, e eles ouvem o som e se dirigem na direção dele. Yang fica irritado, questionando por que Xiao Shui está ligando para ele a essa hora. Sem escolhas, ele usa sua habilidade de transformação para mudar sua aparência e tentar enganá-los. O mago fala que é apenas um civil, mas mesmo assim o sacerdote alerta a ficarem alertas e observarem primeiro. E para a surpresa de Yang, ele acaba descobrindo que Xiao Shui também está em Shanzhou. Yang pergunta por que ela veio, e ela responde que só queria contar que conseguiu um trabalho incrível e especial. Yang questiona que tipo de trabalho é esse, e ela revela que se tornou uma repórter estagiária da Associação de Heróis. E ela já tinha entrevistado a espada selada e estava a caminho para entrevistar o misterioso homem chamado Snake.
Yang considera que com a ajuda da Associação de Heróis, Shan Shui o encontrará facilmente. Yang elogia o novo trabalho dela e para celebrar o momento menciona que preparará um presente para ela. Ela fica feliz e diz que estará esperando. O mago comenta que ele estava apenas conversando com sua namorada sendo um civil comum. Porém, assim que Yang entra na escuridão, o sacerdote percebe que eles acabaram caindo em sua armadilha, onde Yang rapidamente os ataca. O mago conjura uma magia para tentar deter Yang, destruindo um dos clones dele. O sacerdote observa que eles precisavam de uma criatura ágil do tipo terra para eliminá-lo. O mago afirma que cada uma dessas criaturas é capaz de enfrentar um herói de ranquear sozinho, enfatizando que não darão a ele chance de reagir. No entanto, logo em seguida, Yang demonstra seu verdadeiro poder, eliminando todas as criaturas facilmente e acerta nos dois oponentes. O sacerdote fala que isso é impossível, questionando se Yang não é um usuário do tipo raio. Yang responde perguntando quem disse que ele só consegue usar habilidades de raio. O mago questiona se ele é um usuário de habilidades duplas. Devido a tudo isso, o sacerdote propõe um acordo, pedindo para ser poupado e prometendo retribuir o favor. Yang ordena que ele feche a boca, enfatizando que as pessoas estão vivas não apenas por benefícios, mas muitas vezes em prol da justiça. E no momento que Yang estava prestes a eliminá-lo, o sacerdote consome várias pílulas azuis, onde ele diz que foi forçado a fazer isso, revelando que não é apenas um curadeiro e buff, dizendo que tinha sua última carta na manga, a Lança do Julgamento. Yang fica surpreso e pensa que essa lança se parece com a espada de Blanche. Em seguida, o sacerdote lança um poderoso ataque em Yang. Ele consegue desviar, porém percebe que as lanças continuam a segui-lo, sendo atingido por elas. O sacerdote fala para ele continuar correndo e pulando, afirmando que no final ele será morto pelas suas mãos. Yang sabia que um pequeno dano do poder destrutivo das lanças poderia cortar seus membros instantaneamente. E para piorar, as luzes cobrem todo o teto, permitindo que as coisas detectem sua localização rapidamente. Mas Yang desafia o sacerdote a ver quem é mais rápido. O sacerdote ri, perguntando se existe algo mais veloz que a luz. Yang então usa sua habilidade para aguçar todos seus sentidos, permitindo-se teleportar instantaneamente com suas sombras. E devido a isso, as lanças acabam acertando o sacerdote. O sacerdote não consegue acreditar e pergunta se Yang é um usuário de 3 habilidades. O sacerdote tenta se curar, mas Yang o adverte para não fazer isso ou morrerá. Após isso, Yang rouba a habilidade dele, uma habilidade de rank A capaz de curar e dar buffs a pessoas de rank B ou usuários de habilidades inferiores. Ao absorver essa habilidade, Yang se cura e comenta que não esperava que o sacerdote também tivesse essas pílulas azuis, onde devido a isso ele quase morreu. Yang também pega a habilidade do mago, que pode controlar o elemento da terra. Pouco tempo depois, a Associação de Heróis chega anunciando que essa área está sob o controle deles. Yang usa sua habilidade de transformação e fala que a limpeza dessa bagunça vai deixar com eles. Shan Shui, a repórter, observa que o local também está completamente destruído, notando que houve uma luta intensa ali. Em seguida, ela vê o líder da organização dos Santos de Shanzhou, que estava morto. E não só ele, mas também seu subordinado estava morto. Shan Shui não consegue lidar com toda essa situação, mas para sua surpresa, depara-se com Yang. Ele explica que estava por perto quando ela ligou e viu a Associação de Heróis causando uma grande comoção, então soube que ele havia chegado. Ela fica bastante feliz ao vê-lo. Após esses eventos, Yang conseguiu coletar todas as habilidades elementais, e acredita que a terceira pessoa misteriosa da organização Juiz está prestes a aparecer. Ele decide chamar essa pessoa de Dragon. No hospital central de Shanzhou, Ye-Fen comenta que não vê o mestre há muito tempo, mas logo em seguida, para sua surpresa, Yang aparece. Yang menciona sobre a irmã de Ye-Fen. Ele responde que já sabe que ela está morta, mas ainda assim quer levá-la de volta para a casa deles e não desejava deixá-la naquele lugar. Yang revela que ainda consegue sentir que ela está viva, embora em um estado muito fraco. Ye-Fen fica surpreso e depois de Yang usar sua habilidade de cura, a irmã dele acorda, o deixando muito feliz. Yang também cura o corpo de Ye-Fen. Ele comenta que mais tarde eles saíram daquele lugar em segredo. Yang instrui Ye-Fen a não deixar ninguém descobrir que ele foi curado tão rapidamente. Yang também pede para ele o chamar apenas de líder, e menciona que o dinheiro que ele lhe dará é algo que a organização gostaria de entregar a eles. Yang explica que isso é para permitir que a irmã dele tenha uma vida comum. Além disso, ele tem um pedido para Ye-Fen, que seria para ele entrar na Universidade de Heróis de Yanjing. Ye-Fen percebe que isso significa que ele precisará adquirir uma habilidade poderosa, mas Yang diz que Ye-Fen não precisa se preocupar com isso, pois ele lhe dará uma orbe chamada Forja. Ele explica que Ye-Fen pode usar essa orbe junto com sua outra habilidade e acredita que isso deve ser o suficiente para que ele entre na universidade, onde a habilidade de Forja de Rank C pode reforçar força e agilidade com um limite de até 10 vezes. Ye-Fen agradece ao líder, dizendo que não irá decepcioná-lo. Yang o aconselha a viver bem e diz que não precisa procurá-lo pessoalmente, pois ele entrará em contato regularmente. Após isso, Yang usa sua habilidade de transformação e decide partir.
Mas para sua surpresa, ele encontra Xiang Shui. Ela pergunta onde ele estava, pois estavam procurando por muito tempo. Yang explica que estava no hospital cuidando das crianças. Ela fica um pouco feliz e comenta que as crianças finalmente estão seguras, e que a associação está responsável por entrar em contato com as famílias delas. Yang pergunta o que acontecerá com aqueles que não têm lugar para voltar, e ela responde que eles serão adotados pelo orfanato e viverão lá. Yang menciona que a família do orfanato é grande e espera que eles cresçam saudáveis. E antes de terminar de falar, ela acaba o beijando. Ela agradece a ele por todo o esforço nos últimos dias. Após isso, o homem a chama para uma reunião. Ela diz que ainda precisa cuidar de algumas coisas e propõe que eles se encontrem novamente em alguns dias, chamando Yang de seu futuro namorado. Após esses eventos, Yang volta para sua cidade e vai diretamente para o hospital de sua irmã. Ele espera que a cura santa seja efetiva nela, mas após usá-la, não há reação. No entanto, ele percebe um leve movimento, mas ele não entende por que ela não estava acordando. Ele se questiona se a cura falhou, mas para sua surpresa, algo começa a sair do corpo dela. Yang percebe que essas luzes azuis estão se espalhando rapidamente e ficando mais intensas. Ele suspeita que estão utilizando a força espiritual e mental dela como alimento. Ele também reconhece que com sua habilidade de coração de luz não será capaz de dissipar essas luzes azuis. Ele sabia que não poderia deixar que elas cresçam, pois se isso acontecer, sua irmã nunca será capaz de acordar. Yang percebe que não pode mais hesitar e precisa agir rapidamente, onde se ele realmente deseja resolver o problema dela, terá que encontrar aquele homem que deu a pílula azul para o herói e seus pais. Mas antes disso, ele precisa aumentar suas habilidades de combate. E para isso, decide fazer um upgrade em 3 de suas habilidades, onde utilizando 2 habilidades de Rank C, ele tenta melhorar seu controle de metal para Rank S, e com muito esforço, finalmente alcança uma habilidade de Rank S, que lhe permite controlar até 10.000 metais ao redor e carregar até 100 toneladas. Ele sente uma grande felicidade com essa habilidade e está ansioso para encontrar aquele homem. E usando sua habilidade de disfarce, Yang encontra o homem da pílula novamente. Pouco tempo depois, o homem fala que faz tempo que não via. Ele pergunta se seus pais têm novas informações. Yang responde afirmativamente e pergunta se o homem tem dinheiro suficiente para adquiri-las. O homem diz que se as informações forem verdadeiras, o preço será de pelo menos 2 dígitos. Yang menciona que alguns dias atrás, a Organização Santa foi destruída em Shenzhou e questiona se o homem ouviu falar disso. O homem confirma e comenta que a Associação de Heróis disse que foi a espada selada quem realizou o feito, mas Yang acrescenta que a espada selada forneceu uma informação crucial, onde outra pessoa chamada Snake também ajudou. O homem fala que também sabe sobre isso e menciona que esse Snake é de uma organização chamada Juiz. Yang também revela que na verdade esse Snake também é um usuário de habilidades duplas. O homem sugere que a organização dele talvez esteja utilizando esse usuário de habilidades duplas como seus membros. Yang enfatiza que usuários de habilidades duplas são extremamente raros. Em seguida, ele questiona se o homem já viu um frasco com habilidade de medicina. O homem não entende e pergunta o que seria isso. Yang responde que depois de bebê-lo é possível obter uma habilidade, e aqueles sem habilidades podem se tornar usuários também. O homem fica irritado, alegando que isso é uma mentira, e pede provas de que isso é real. Yang então decide beber o conteúdo do frasco para demonstrar. E em seguida, ele utiliza uma habilidade de fogo. O homem não consegue acreditar e pergunta se seus pais sabem quais materiais são usados para fazer essa poção de medicina capaz de conceder habilidades aos outros. Yang responde que não sabe ao certo, apenas compartilhou o que sabia. E então pergunta sobre a recompensa pela informação. O homem comenta que não foi um negócio ruim e decide dar a ele 15 pílulas azuis como recompensa. No entanto, antes de partir, Yang tem uma última pergunta. Ele menciona que recentemente percebeu que seu corpo estava emitindo luzes azuis e pergunta se isso é um efeito colateral da pílula azul. Ele quer saber o que acontecerá com ele. O homem responde que isso é apenas um efeito colateral normal e aconselha seus pais a não se preocupar. E expressa o desejo de se encontrar com seus pais novamente no futuro. Após o homem se retirar, Yang desfaz sua transformação e considera que mesmo que a energia mental se espalhe, ela será consumida. No entanto, o homem afirmou que isso é apenas um efeito colateral normal. Yang questiona qual é o verdadeiro plano por trás disso. Em seguida, Yang se dirige a seus pais e o adverte para parar de usar tantas pílulas. Ele sabe que seus pais fazem isso por causa da sua filha, mas no final as coisas vão ficar ainda mais piores. Com isso, ele ressalta que a oportunidade de mudar está nas suas mãos. Em outro lugar, Liu vai até o escritório do seu pai, mas não o encontra lá. No entanto, para sua surpresa, ele encontra um papel que indica que seu pai estava pesquisando sobre os planos das cavidades brancas. Liu fica bastante animado ao perceber que essa poderia ser uma das melhores chances para ele se tornar um herói de destaque no mundo. Alguns dias depois, enquanto Yang estava em um escritório, surge um alerta sobre a invasão de monstros de nível A, sendo um desastre de grande proporção. Com isso, é instruído aos civis a irem para os abrigos e pede aos heróis de rank B ou superior a se dirigirem para a rodovia MiG para fornecer reforços. Yang percebe que esse local é próximo ao condomínio onde ele dividiu o apartamento com as meninas. Com isso, rapidamente ele liga para Xiang Shui e pergunta onde ele está agora. Ela informa que está no condomínio e há um monstro por lá.
No entanto, a ligação cai antes que ela possa dar mais detalhes, e Yang decide ir rapidamente ao local onde estava o monstro. Ao encontrá-lo, ele compreende que um monstro de rank A requer pelo menos 3 ou mais heróis de rank A para ser derrotado. No entanto, no momento só há 2 heroínas presentes, uma de nível B e outra de nível C, onde o monstro ataca as heroínas, e a de nível B questiona por que a outra heroína está ali, afirmando que heróis de nível C não são páreos para aquela criatura. A heroína de nível C responde que estava por perto e viu que ela estava sozinha, então decidiu ajudar. Em seguida, Xiao Shui e outra garota caem de um prédio em que o monstro atingiu. Por sorte, uma das heroínas consegue salvar uma delas, e Yang resgata Xiao Shui. Após isso, ele utiliza sua habilidade de cura nela. Ao acordar, ela pergunta se ele é o tal cara que às vezes age de forma mal e às vezes de forma boa. Ela questiona se foi ele quem a salvou. Yang responde que estava apenas passando por ali. Ele sabia que não poderia revelar sua identidade agora, pois isso poderia acarretar problemas futuros para ela. Com isso, ele aconselha a descansar e procurar um lugar seguro. Xiao Shui acha estranho, pois mesmo sendo a primeira vez que o vê, sentiu uma sensação familiar. Em seguida, Yang usa sua habilidade de clonagem e transfere 2 habilidades para seu clone, Coração de Luz e Rainha de Gelo. Ele instrui ao clone a se especializar em ambas as habilidades de suporte e assumir uma forma feminina. Com isso, ele transforma seu clone em uma mulher, e a nomeia como Coelha, sendo a terceira membro da organização Juiz. Ele a instrui a resgatar as pessoas em perigo e impedir que o caos de mortes e feridos não aumentem. O clone concorda e parte para a ação. Yang percebe que agora só resta lidar com o monstro. Em seguida, a melhor heroína de rank A aparece. Yang nota que já tem heróis presentes para enfrentar a situação, então decide observar por enquanto e avaliar o poder da criatura antes de tomar uma decisão. A heroína comenta que se trata de um rato consideravelmente grande, sugerindo que ele deve ter uma resistência alta. Com isso, ela fica ainda mais animada para enfrentá-lo, afirmando que ele será um bom alvo para seus golpes até que esteja satisfeita. Logo após isso, o monstro lança outro ataque, e ela decide encará-lo diretamente para avaliar sua capacidade de enfrentar o desafio. A repórter fica surpresa mencionando que a lutadora poderia ter facilmente desviado do ataque do monstro, mas optou por encará-lo de frente. O monstro fica satisfeito por ter acertado. No entanto, ela imediatamente revida desferindo um poderoso soco no monstro e então lança uma série de ataques. A heroína de rank B comenta que essa garota é maluca, indicando que a destruição que ela causa é comparável à causada pelo monstro, e isso resulta em vários destroços sendo lançados, e a Coelho consegue salvar um dos civis. O civil pergunta qual organização ela pertence, já que nunca tinha visto ela antes. Ela responde que seu nome é Coelho e faz parte da organização Juiz. Em seguida, ela avista a colega de quarto de Yang juntamente com outra heroína. Uma mulher menciona que elas caíram do céu e estavam gravemente feridas. Com isso, a Coelho utiliza sua habilidade de cura para curar completamente os ferimentos delas, o que surpreende a todos. Pouco tempo depois, o monstro emite um grito ensurdecedor. A heroína observa que esse som é diferente do anterior. A lutadora especula se o monstro está entrando no modo Berserker. Yang também percebe que isso é um problema, pois o monstro estava absorvendo as almas ao redor. A repórter comenta que as feridas do monstro estão se curando rapidamente e questiona se a lutadora tem alguma chance contra ele. Ela também pergunta sobre o paradeiro dos reforços. A lutadora aconselha a outra heroína a se retirar, pois sente que o monstro está prestes a entrar em modo Berserk. Mas mesmo assim, ela decide enfrentar o monstro. Seu ataque, entretanto, não surte efeito e logo em seguida ela é atingida pelo monstro. A outra heroína de rank B intervém para ajudá-la. A lutadora questiona por que ela ainda está no local. A heroína de rank B responde que seu dever como usuária de habilidades é proteger as pessoas e que não pode simplesmente fugir quando um monstro causando destruição. E no momento em que o monstro estava prestes a atacá-las, Yang decide entrar na luta junto com a Coelho. As outras heroínas perguntam o que ele pretende fazer. E rapidamente Yang parte para o ataque. A lutadora comenta que o monstro possui uma habilidade de devorar almas para se curar, o que torna a luta mais desafiadora. Ela destaca que a parte mais difícil é selar essa habilidade de regeneração. Yang lança o monstro para o alto e, usando sua habilidade de controle de metal, desfere outro golpe. Em seguida, ele pede para Coelho impedir o monstro de abrir a boca. E assim, a Coelho usa sua habilidade para congelar o monstro. No entanto, o monstro ainda consegue absorver energia. Com isso, Yang decide levantar o monstro a uma grande altura, evitando que ele possa absorver almas. Depois disso, Yang rouba sua habilidade, uma habilidade de rank A. Ele percebe que o devorar de almas é diferente do coração de luz, já que a energia de recuperação devorada é absorvida pela energia do espírito mental dos outros, algo mais similar a uma habilidade de cura. Após esses eventos, a repórter pede para entrevistá-lo. Enquanto a lutadora comenta que a pressão que ela emana parece ser bem mais intensa do que a do rato. Ela especula que Yang deve ser um usuário de habilidade de rank S. Em seguida, a Coelho utiliza sua habilidade de cura nas heroínas.
Elas ficam curiosas sobre quem é essa pessoa com a rara habilidade de cura. Ela responde que seu nome é Coelho e faz parte da organização Juiz. Todos que estavam assistindo ficam surpresos com o poder demonstrado por esses dois. A lutadora pergunta se a organização Juiz é uma nova agência de heróis, já que ela nunca tinha ouvido falar deles antes. Com isso, ela agradece a organização deles por ajudar a resolver essa situação de desastre. Após isso, Yang e a Coelho se retiram. Yang comenta que Lee estava procurando entrar em contato com ele e estava curioso para saber quais informações ele trazia. Em seguida, a Coelho menciona que seu tempo se esgotou. Yang fica um pouco surpreso pelo fato do seu clone ter acabado tão rapidamente. E com o desaparecimento do clone, as habilidades que ele havia compartilhado com ele retornam diretamente para o seu corpo principal. Ele acha isso muito conveniente e imagina usar seus clones para realizar missões em seu lugar no futuro. E além disso, até as memórias do clone são transferidas para ele. Yang decide não criar mais clones com transformações femininas, pois muitos homens ficavam olhando para ele. Além disso, considera que criar um clone feminino apenas para interagir com mulheres é perda de tempo. Pouco tempo depois, Yang se encontra com Lee, que lhe entrega um papel. E ele acaba descobrindo que a organização de heróis planeja abrir a cavidade branca na cidade de Lugang. Ele pensava que isso levaria mais tempo para acontecer. Lee informa que ouviu falar que o mundo dos monstros possui itens especiais e alguns equipamentos que podem aumentar o ranking das habilidades. Diante disso, Yang diz que essa informação possui grande valor e que Lee acumulou crédito suficiente para trocar por uma poção de habilidade de rank C. Assim, Yang melhora a habilidade de lobisomem dele para rank C. Lee comenta que sente como se sua visão e seus sentidos tivessem se tornado muito mais fortes. Yang acrescenta que se Lee continuar assim, pode acabar se tornando um usuário de habilidade de rank S, que é o principal objetivo de um usuário de habilidades. Mas antes de terminar de falar, Yang percebe que Zhang está os observando. Com isso, Zhang se revela e diz que antes de conversar com Yang, vai fazer seu filho traidor em pedacinhos. Lee pede para seu pai pegar leve com ele, mas Zhang irritado pergunta se todas as informações da sua casa estavam sendo vendidas por ele, com a intenção de chutá-lo até a morte. Yang fala que nunca esperou que ele seguisse pessoalmente seu filho. Yang explica que seu negócio com o filho dele era porque ele queria muito uma habilidade e pede para que não o culpe. Lee promete que daqui em diante não roubará mais informações da família e pede para seu pai não se preocupar com seus assuntos com Yang. No entanto, Zhang manda Lee calar a boca e afirma que seu filho desobediente nunca teve uma habilidade desde que nasceu, questionando se permitirá que ele tenha uma habilidade tão facilmente. Yang pensa que na verdade ele sempre teve a habilidade de renascer, o que é seu maior trunfo secreto. Yang responde que é possível permitir que ele tenha um ou dois tipos de habilidades ou até mesmo 3 tipos de maneira fácil. Zhang pergunta se isso é realmente possível, e Yang confirma, mas acrescenta que o preço de obter uma habilidade de hackear é muito alto. Zhang pede para ele contar os detalhes. Em seguida, Yang pergunta se Zhang já tinha visto as pílulas azuis. Ele nega dizendo que nunca as viu antes. Yang então questiona se ele sequer sabe que em sua companhia existem algumas pessoas que consomem esse tipo de pílula. Ele explica que quando um usuário de habilidades consome essa pílula azul, suas habilidades de combate aumentam em 3 vezes. Porém, também existem efeitos colaterais. Zhang pergunta se ele também faz parte da organização que produz essas pílulas. Yang nega dizendo que essa é outra organização, com a qual ele negociou com Liu para obter informações. Zhang pede a Lee que conte tudo o que sabe, e Lee revela que essa pessoa é o herói Bing, onde ele consumiu muitas vezes essa pílula, causando a morte de várias pessoas inocentes. Zhang pergunta se uma pílula tão pequena como essa pode ter tantos efeitos colaterais. Ele também se questionava como Bing conseguiu continuar causando tantos acidentes, e finalmente encontrou a razão por trás disso. Zhang pergunta se após Yang ter compartilhado tantas informações, a única coisa que ele quer é que ele mesmo investigue a organização da pílula azul. Yang responde que não apenas isso, ele também precisa da ajuda de Zhang para entrar no plano da cavidade branca. E como recompensa, ele oferece a Zhang uma poção de habilidade de hackear, sendo a oportunidade de se tornar um usuário de habilidade de hackear duplo. Zhang questiona o porquê ele deseja entrar no plano da cavidade branca e pede a ele que não conte a ninguém que informou sobre isso. Yang explica que a cavidade branca é um lugar perigoso onde alguns entraram e morreram dentro dela. No entanto, Yang assegura que não precisa se preocupar com ele, pois ele entrará apenas para usar seu anel capaz de extrair genes de habilidade. Zhang pergunta o que seriam esses genes, e Yang explica que são os materiais cruciais para criar as poções de habilidade. E a origem desses genes pode ser o roubo de habilidades, armas obtidas dos corpos dos monstros, materiais e várias outras coisas. Yang ressalta que a cavidade branca possui monstros ilimitados esperando para serem derrotados. Zhang pergunta como Yang pode provar que as poções serão eficazes. Yang responde que a própria existência dele é a prova mais poderosa. E pergunta se Zhang não acredita que suas habilidades são confiáveis o suficiente para trabalharem juntos. Zhang concorda em colaborar e assegura que cuidará do herói Bing. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!